Meus queridos irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho no qual escreveu Mateus, no capítulo de número 5. Os versos são os versos de número 13 até o verso de número 16. Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo 13 ao versículo 16. Nós encerramos no último sermão as chamadas bem-aventuranças, onde Cristo Jesus diz como os seus discípulos são. Nós vimos como eles são e aquelas bênçãos que vêm em decorrência de serem assim. A partir de hoje, nós vamos ver aquilo que eles devem fazer, as características, aquilo que o Senhor espera que esses homens façam. Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 até o verso de número 16, diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pai querido, graças nós te damos, pois por tudo que foi ofertado ao Senhor até este momento, Senhor. A liturgia, os cânticos, o nosso coração, Senhor Deus, que agradem bendizer o teu nome. E agora nós nos assentamos para ouvir a mensagem, a pregação da tua palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco como já tem falado. Ajude-nos, somos completamente dependentes do Senhor até para entender as tuas verdades, por isso nos ilumine, Pai. Precisamos de ti e ao Senhor nós suplicamos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, em 2015 eu trabalhava como segurança de um condomínio popular. Foram muitas histórias que eu tenho para poder contar desse período. Foi de uma sexta para sábado, nós recebemos uma ligação de um dos moradores solicitando o nosso apoio, porque o seu filho havia chegado bastante alterado, estava dando um pouco de trabalho, e o pai que trabalhava com a gente na portaria, já tinha encerrado o plantão, mas o pai pediu: vocês podem vir aqui e me dar um apoio com relação ao meu filho? E claro, a gente estava ali para isso, eu e mais um amigo que trabalhávamos como segurança. Enquanto o rapaz ficou na portaria, eu subi para poder prestar esse socorro àquele pai. Meus irmãos, eram 24 prédios de 4 andares, nesses 4 andares não tem a obrigação de ter elevador. Era no 3º andar, eu subo para esse andar, vou rápido, né? Já que foi um pedido de socorro. Quando eu vou chegando, a porta estava entreaberta. E nisso da porta estar entreaberta, eu já fui para entrar. No que eu fui para entrar, o rapaz chutou a porta de dentro para fora. A porta voltou com tudo no meu rosto, e eu entro naquele apartamento já com sangue escorrendo, bateu aqui no supercílio, começou a escorrer sangue, já foi afetando um pouco da minha visão do lado esquerdo, e o sangue vai escorrendo, eu entro, olho, o pai com a boca toda sangrando, olhando para mim assim, tremendo, a mãe chorando muito, sentado no sofá, e a irmã desse rapaz, grávida já de quase 9 meses, ela estava deitada de bruço na cama, e eu não vi movimentação. Irmãos, o coração disparou de tal maneira, eu já entro nessa situação. Quando eu olho para o rapaz e ele me vê, ele um pouco mais baixo, mais magro, ele começa a correr em direção à cozinha, e deu para ver que em cima da pia tinha uma faca, e ele começa a correr em direção a essa faca, e pela santa misericórdia do Senhor, irmãos, eu dei um impulso que da porta da entrada até a cozinha, eu consegui cair em cima do corpo dele, e esse rapaz veio ao chão, e ali a gente entrou em luta corporal, e eu comecei a jogar o meu peso em cima dele, a aplicar algumas técnicas de imobilização, e ele jogava, revirava o corpo, completamente drogado, revirava o corpo, e eu prendia ele novamente, e naquela pressão toda de tentar parar aquele rapaz, graças a Deus, quando ele caiu,
a faca bateu e caiu lá para o outro lado, então estava mais distante. Eu sabia que se eu soltasse aquele rapaz, ele iria correr em direção àquela faca. E no meio daquela situação, sangue escorrendo, pai chorando, não bate no meu filho, e toda aquela pressão, irmãos, eu consegui jogar o braço dele para trás, imobilizar, joguei o corpo todo e coloquei a mão na algema. A algema ficava na minha lateral aqui, e eu coloquei a mão na algema, e quando eu fui para poder lançar ele aqui no braço do rapaz, a algema simplesmente girou, a algema estava quebrada. E eu não consegui agora imobilizar ele por completo, ele mexendo muito, e eu fui cada vez subindo mais e forçando o meu joelho contra as costas dele ali, para poder fazer pressão, e a minha algema simplesmente quebrada. E o resultado dessa história foi que, pela misericórdia do Senhor, depois de 40 minutos, nós conseguimos parar aquele rapaz. Mas a algema quebrada, qual que é a utilidade de uma algema quebrada? Qual que é a utilidade de uma algema quebrada? Uma algema quebrada, irmãos, é uma algema simplesmente inútil. Ela simplesmente não serve para mais nada. Ela perdeu o seu propósito para aquilo que ela foi feito. Mais do que isso, ela te coloca em risco de vida, como foi o meu caso. Não ter aquele instrumento ao meu favor acabou colocando a minha vida em risco. Existem coisas, irmãos, que elas simplesmente não podem estar quebradas. Não podem estar quebradas. Tudo bem se o controle da televisão quebrou, é ruim, mas se o controle da televisão quebrou, ok, a gente troca. Mas um desfibrilador, irmãos, ele não pode estar quebrado. Tudo bem se um eletrodoméstico da sua casa estragar, é ruim, mas ok. Mas um marca-passo não pode estragar. Existem coisas, irmãos, que simplesmente, definitivamente, elas não podem perder a sua utilidade, porque senão, ou se transformarem em inúteis, porque senão elas podem colocar a sua vida em risco. E um cristão é uma delas. O cristão é uma delas. Pastor, mas espera aí, um cristão não pode virar um inútil, não é verdade? É impossível, né? Você já reparou na quantidade de igrejas que abraçaram o chamado pluralismo religioso? Igrejas com placas ditas cristãs, com uma série de ações que imitam com louvor outras religiões. Abriu uma dessas em frente à casa da minha avó. Abriu uma dessas lá. E assim, o culto, eu estou falando porque da casa da minha avó, o negócio está lá na esquina do outro lado, a gente consegue ouvir tudo. Abriu uma dessas, e o culto começa só depois que o pastor, que lá tem outro nome, não é chamado de pastor, só depois que esse pastor toca um tambor. Esse pastor toca o tambor, e aí as pessoas entram e o culto começa. Igreja Pentecostal fulana de tal. Durante o culto, irmãos, as mulheres rodam as suas saias, enquanto o louvor, que é marcado por um batuque do tambor, canta canções bem típicas. Te lembra uma outra religião aí? Você liga a TV e você vê um senhor de idade vestido com uma túnica, uma roupa toda especial, roupa de sacerdote. No culto dele tem candelabro, no culto dele tem arca da aliança e tudo mais, num culto dito evangélico. Você escuta certos pregadores até mesmo de renome, pregarem e percebe o quanto que há um relativismo moral nas suas pregações. Uma frase que dita, veja bem, isso é relativo, é a frase do meio deles. E não se trata, para dizer a respeito disso, não se trata de assuntos que são obscuros, tem coisa na Bíblia que é difícil da gente explicar mesmo. Não é esse o caso. São coisas que a Bíblia diz com todas as letras, coisas que são condenáveis, e esses homens não têm dificuldade de falar que essas coisas são relativas. E eu não estou falando de fora do nosso arraial. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, há alguns anos, um doutor da teologia reformada, um crânio que tem livros e mais livros publicados, até mesmo pela nossa casa editora, que defendeu a pureza com unhas e dentes, o casamento e tantas coisas, ele mudou de opinião com relação ao homossexualismo. O filho dele virou homossexual. E a partir de então ele começou a ter uma visão relativa a respeito desse assunto, dizendo que ele não consegue mais ver claramente assim nas Escrituras uma condenação para aqueles que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Falar, irmãos, sobre intimidade de um homem e mulher antes do casamento
já não pode mais. Por quê? Porque isso é relativo. Bem, vamos ver, não é bem assim. Assuntos como o inferno, assuntos como condenação eterna, já não é mais bem visto. Por quê? Porque isso pode afastar as pessoas da igreja. Muito cuidado, pastor. Cuidado com o que o senhor prega. Hoje é moda estar engajado na política, não é verdade? Abrir púlpitos para deputados, para vereadores falarem à vontade, irmãos, para fazerem as suas promessas durante o culto, que pelo menos deveria estar sendo oferecido ao Senhor. Na ciência, há um grupo muito grande de cristãos levantando a chamada bandeira do evolucionismo teísta, que é uma combinação, irmãos, da teoria de Darwin, junto com o criacionismo cristão, deixando mais clara a proposta que Deus deu início a tudo e deixou o resto com a biologia. Um resumo cru, mas que dá para você entender o quanto que a igreja, irmãos, ela tem um desejo, não há nada novo debaixo do céu, mas há um desejo, irmãos, de ser acolhido em meios que a gente nunca fez questão de associar, de estar associado com essas pessoas. Pensem na quantidade de teorias absurdas que são abraçadas por cristãos quando diz respeito à faculdade, e é tratado como se fossem verdades absolutas. Tudo quanto é ramo da psicologia é verdadeiro, é verdade absoluta. Tudo quanto é ramo da cosmologia, da educação, da administração. Irmãos, há grupos de cristãos aborcionistas que apoiam o aborto. Cristãos apoiando aborto, aprovando e incentivando a homossexualidade em muitas igrejas, ditas igrejas cristãs, até mesmo ordenando tais ao sagrado ministério. A minha pergunta para os irmãos é: por quê? Por quê? Por que a igreja tem esse desejo de ficar parecida com o mundo, de ser mais aceita pelo mundo, abrindo assim mão da palavra do nosso Deus? Por que, irmãos, que nós sentimos tanta aversão a sermos diferentes? Por que nós sentimos tanta assim aversão a sermos diferentes dos demais? Não, porque nós precisamos pensar fora da caixa, não é? Nós precisamos, porque senão nós vamos afastar as pessoas, e nós temos que atrair as pessoas. Tá, mas a que preço? A preço da verdade? Porque é exatamente isso, irmãos, o que tem acontecido. Você já percebeu a dificuldade que muitos têm de falar que é cristão, que crê no criacionismo, que crê em um Deus que criou tudo perfeito, que enviou o seu Filho para morrer pelos pecados dos homens? Já viu essa dificuldade? Criacionismo? Pecado? Nós não falamos sobre esse assunto na roda dos amigos. O professor às vezes pergunta: alguém aqui é cristão? E a sua mão quase... A pressão que você faz para manter a sua mão abaixada, isso quando se revela. E muitas das vezes, mesmo aqueles que se revelam, já tem 1001 explicações para dar. Eu sou cristão, mas olha só, a minha igreja não é como essas aí não, viu? E a gente tem que dar explicações, que a nossa igreja não é como as demais. Irmãos, por que nós temos sido tomados por essa vergonha de ser diferentes? Por quê? Porque a igreja, ela é essencialmente diferente do mundo. Na sua essência, ela é diferente. Na busca por relevância, nós temos, irmãos, perdido aquilo que nos faz ser relevantes, a diferença. Na busca por relevância, a gente tem perdido aquilo que nos faz ser relevantes, que é justamente a diferença. A igreja, irmãos, ela só é relevante quando ela é totalmente oposta ao mundo. Não é deixando as coisas atrativas que eu terei o mundo ao meu favor. Acredite, irmãos, o mundo é atraído quando vê em nós a diferença. Quando a igreja usa de meios carnais para poder atrair pessoas, ela perde o seu poder, a sua capacidade transformadora, o seu poder de transformação. Ela é uma algema quebrada. Ela é inútil. Uma frase célebre que nós temos sobre esse assunto é dita pelo Dr. Martin Lloyd-Jones, quando ele fala que a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem. Por quê? Porque está todo mundo falando a mesma língua, mas eu encontrei um lugar que fala diferente. Por quê? É assim que a glória do Evangelho é vista na igreja.
quando ela se mostra diferente. A igreja, ela é vitoriosa quando ela mantém uma visível distinção, a diferença, e não quando ela se assemelha ao mundo. A igreja que é composta, irmãos, por aqueles homens que nós vimos aqui nas bem-aventuranças, homens que são humildes, homens que choram, que são mansos, pacificadores, ela recebe do seu Senhor essa responsabilidade. Até aqui no nosso texto, nós estávamos vendo, e repito para os irmãos, as características daqueles que são súditos no reino de Cristo. Nós vimos aquilo que esses homens são. Agora Jesus não está mais proferindo bênçãos, não está mais dizendo como esses homens são, mas aquilo que eles devem fazer. O versículo 13, ele marca uma transição aqui para a responsabilidade dos servos do Senhor, para a influência que esses homens exerceriam no mundo. E por mais incrível que pareça, Jesus referiu-se àquele punhado de camponeses que estavam ouvindo ele, falando que eles eram o sal da terra e a luz do mundo. Nosso Senhor, de forma magistral, como ele sempre fazia, ele usa duas metáforas domésticas, coisa que todo mundo conseguia entender muito bem. A primeira metáfora que Jesus usa é a do sal, e eu quero que você veja comigo, por favor, versículo 13, que diz assim para nós: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. John Stott aqui, irmãos, nos lembra que todo lar, por mais pobre que ele fosse, ele usava, e ainda usa, tanto o sal como também usa a luz. Durante a sua própria infância, Jesus devia ter observado frequentemente ali a sua mãe usando o sal de cozinha e acendendo as luzes quando o sol se punha. Sal e luz, irmãos, são utilidades domésticas indispensáveis. Diversos comentaristas, eles citam o ditado de Plínio, que dizia de que nada é mais útil do que sale et sole, ou seja, nada é mais útil do que o sal e o sol. A necessidade da luz é óbvia. O sal, por outro lado, irmãos, ele tem uma variedade de usos. O sal é usado tanto quanto condimento, mas também como meio preservativo. Parece que já era reconhecido desde os tempos imemoriais como um componente, irmãos, essencial da dieta humana e também um tempero, um condimento alimentar. Entretanto, parece que, particularmente nos séculos antes da invenção da refrigeração, antes da geladeira, o sal ele era usado para poder preservar a carne do apodrecimento. E guarda isso. O sal era usado para poder preservar a carne do apodrecimento, e na verdade ainda o é. Qual que é o brasileiro que nunca comeu, ou pelo menos nunca ouviu falar da famosa carne de sol, não é verdade? Ou o charque, o jabá, a carne do Ceará, o bacalhau, qualquer que seja o nome dado de acordo com a região, ou a carne a ser usada, irmãos, o segredo é sempre o mesmo. O sal a conserva e lhe dá sabor. O sal vai conservar essa carne e ele vai dar também sabor. E aí, pastor, mas como que isso se assemelha à igreja para que Jesus possa usar esse texto? A verdade, irmãos, é que assim como o sal, ele retarda o apodrecimento da carne, a igreja retarda o apodrecimento do mundo. Acredite, a igreja retarda o apodrecimento do mundo. Queridos, a presença da igreja no mundo refreia o mal. R.C. Sproul, ele é enfático, um teólogo nosso, um teólogo presbiteriano, ele é enfático ao dizer que uma das tarefas da igreja é impedir que o mundo se autodestrua. É tarefa da igreja. Você pode até achar que o mundo anda mal das pernas, que há muita morte, que há muita violência, mas eu te digo com convicção, só não está pior por causa da igreja, por causa dos santos do Senhor. O mundo é mau, e você há de concordar comigo que o mundo é mau, mas acredite, irmãos, a capacidade que ele tem é de ser infinitamente pior, e só não é por causa da igreja do Senhor estabelecida sobre a face da terra. É claro que Deus estabeleceu outras influências também restringentes do mal na comunidade. O Senhor faz isso usando o Estado, o Senhor faz isso usando o lar, a família, que exerce influência sobre a comunidade. Mas não tem, irmãos, outra mais poderosa coibição de todas dentro da sociedade pecadora como é, irmãos, do que o próprio povo de Deus redimido. Nós estamos aqui num número de 500, 600 pessoas reunidas neste lugar, reunidas aqui nessa Goiânia. E, irmãos, e você pode ter certeza,
de que, pastor, as coisas aqui ao nosso redor não estão bem e seriam infinitamente piores se o povo de Deus não estivesse sobre a face da terra. Vale a pena a gente falar que a igreja é chamada de sal da terra, mas não é sal no saleiro. O reverendo Hernandes aqui fala sobre isso e ele diz algo interessante. Ele diz que o sal precisa entrar em contato com aquilo que deve ser salgado para exercer o seu papel. O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? É que a igreja influencia o mundo quando ela é lançada ao mundo, não quando ela tenta se isolar. Porque isso muitas vezes acontece com cristãos. Tem gente, irmãos, que depois que virou crente, se isolou no mundinho particular, naquela visão, irmãos, da Idade Média terrível, de que a gente tem que se isolar do mundo, quando na verdade é o oposto. Nós somos lançados nesse mundo. O crente, às vezes novo convertido, não conversa mais com os vizinhos, se desfez de todas as amizades, achando que com isso vai ser um crente melhor. E é verdade que determinadas amizades podem nos influenciar de maneira negativa, mas nós não somos chamados a desfazer, mas nós somos chamados, irmãos, a ser aqueles que salgam, a serem aqueles que fazem a diferença no ambiente onde assim estão. Jesus nos manda ao mundo e não nos tira dele. E a gente fez essa leitura durante a liturgia. Eu gostaria que você visse comigo mais uma vez. No Evangelho de João, no capítulo de número 17, nós fizemos essa leitura durante a liturgia e eu gostaria de voltar nesse texto. João 17, no versículo de número 15, Jesus está fazendo a chamada oração sacerdotal. E ele vai aqui, ele está fazendo a oração, clamando ao Pai, e ele ora pelos seus discípulos, ele ora por eles, por todos nós, e ele vai falar algo interessante para nós, e que muda essa nossa visão, quanto àquela ideia de que a gente tem que se isolar, de que a gente tem que fazer como o pessoal da Idade Média, vamos para os mosteiros, viver a nossa vida completamente isolada, sem ter contato nenhum com o mundo. Não é assim que Deus faz, que Cristo requer de nós. João 17, no versículo 15, diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, irmãos, quando a igreja do Senhor vai fazer a diferença, não quando ela se isola, não quando nós, irmãos, vivemos a nossa vida de fé apenas dentro do nosso contexto de igreja. Ser sal aqui dentro, irmãos, é muito fácil. Você vira para o seu irmão e diz: a paz do Senhor, meu irmão. E ele diz: a paz do Senhor, abençoado. Aí você vai lá fora e você já parece que você não tem paz para dar. O que na verdade você tem é uma buzina para o camarada que te fechou no trânsito. O que você tem, na verdade, é uma palavra de maldição para a mãe dele, para o pai dele, para até a terceira geração. Aí é muito fácil, irmãos, a gente ser crente aqui dentro da igreja. Que bênção, né? Eu te cumprimento, você me cumprimenta, estamos em paz. Mas, irmãos, a igreja do Senhor, ela é relevante quando ela também quando ela sai. Quando ela foge de dentro do saleiro. E ela faz a diferença, irmãos, fora do ambiente em que nós estamos. Jesus usa de uma metáfora que todo mundo sabia. Quando ele fala: vós sois o sal da terra, aqui talvez eu e você, a gente balance a cabeça. Sal da terra, como assim? Mas para aquele povo que usava o sal, tanto como condimento, mas principalmente para a preservação, eles entenderam. A igreja do Senhor, ela preserva esse mundo da sua destruição. Ele usa disso, mas Jesus também usa, irmãos, apresenta outra metáfora. Ele vai falar a respeito da luz, que é a continuação do nosso texto, que vai dizer assim para nós, a partir do versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. William Barclay, um comentarista cristão, ele diz que a luz ela tem 3 funções primordiais. Primeiramente, ser vista por todos. Eu quero que você imagine você num ambiente completamente escuro e uma casa acende a sua luz. Ok. A luz, então, ela tem esse objetivo de ser vista por todos. Uma casa iluminada, um local iluminado, ele afasta as trevas. Mas também serve de guia. Imagine um farol, as embarcações. Irmãos, estão ali nos mares e ela não sabe onde que ela tem que ancorar. E ela vê, então, o farol, aquela luz brilhando. E aquela luz vai guiá-los até
porto seguro. Mas a luz também, irmãos, tem a função de servir como advertência. Imagine você que está ali olhando para alguma coisa que está com uma luz vermelha piscando. Aquilo serve de advertência. Jesus esclarece, irmãos, que essa luz são as nossas boas obras. O texto vai dizer que os homens vejam as vossas boas obras, Jesus diz, e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Por quê? Porque é através dessas boas obras que a nossa luz é mostrada para aqueles que estão fora. É realizando boas obras. E aqui, irmãos, essas boas obras é uma expressão generalizada para dizer a respeito de qualquer coisa que o cristão faça, toda e qualquer manifestação externa do cristão vivendo a sua fé. Isso inclui tanto aquilo que ele faz, quanto aquilo que ele fala. Nós somos, então, irmãos, chamados, enviados ao mundo, lançados ao mundo para iluminar. Para iluminar. É isso, os homens verão a luz de Deus em nós e através das nossas boas obras eles vão glorificar ao Senhor. Repetindo aqui para nós, eles glorificarão quem? Ao Senhor, não a lâmpada. Não a lâmpada. Eles não glorificarão a lâmpada. E tem gente que acha que é, né? Tem gente que arroga para si coisa que só pertence ao Senhor. Se você brilha, irmãos, a sua luz não é própria. A sua luz, irmãos, pertence ao Senhor, É Ele quem de fato faz. Pessoas que acham, né, que as coisas só acontecem se Ele estiver presente, não é? Que as coisas são como são por causa dEle. Não, irmãos, a nossa missão é de realizar as boas obras, para que os homens vejam, e assim eles adorem ao sol da justiça que a tudo ilumina. Amém? É isso, não é sobre nós, não é sobre aquilo que, uma luz própria que pode, não há uma luz própria em nós, irmãos. A luz que é em nós é a luz refletida do nosso grande Salvador, chamado Jesus Cristo. Jesus usa o sal, Jesus usa a luz como instrumento, mas ele fala algo que a gente não pode perder aqui. Falamos sobre o sal, o seu significado, sobre a luz, o seu significado, mas há algo que a gente precisa extrair mais aqui, que é o fato, irmãos, quando Jesus fala sobre o sal que não salga e a luz que não ilumina. O que acontece? O que acontece quando a gente se depara com o sal que não salga e a luz que não ilumina? O que acontece, irmãos, é que ambos perdem o sentido, perdem o propósito. O sal vai ser usado agora para ser lançado fora e pisado. Era uma das coisas que se fazia quando ele não salgava mais. Servia, irmãos, o sal que não salgava mais, ele servia de marcação nas estradas. Era jogado realmente fora, marcação nas estradas. Por quê? Porque perdeu a sua salinidade e não serve mais para essa função. Então ele não vai ser mais usado para aquilo que ele foi criado, para ser condimento e também trazer preservação. Ele é lançado fora para ser pisado. A luz que é escondido debaixo de uma cesta, não ilumina, não espanta as trevas. Imagina você estar no meio do mato e aí você acende uma lanterna, pega essa lanterna e esconde ela debaixo do seu braço. O que ela vai fazer de diferença? Ela não faz diferença nenhuma. Jesus mostra que o mesmo acontece com a igreja que não exerce a responsabilidade que lhe foi incumbida. Ela fica, irmão, simplesmente inútil. A igreja, ela é essencialmente diferente do mundo. Ela é chamada para ser diferente, ela existe porque ela é diferente. Então eu preciso entender, irmãos, que eu não tenho que buscar ser igual ao mundo para poder atraí-lo. Paul Washer, um pregador americano, ele diz que se eu uso de meios carnais para atrair pessoas para a igreja, eu vou precisar de meios carnais para poder mantê-las dentro da igreja. E nós não temos, irmãos, que usar desses meios para atrair pessoas ao nosso meio. Pastor, vamos fazer o seguinte, vamos jogar umas luzes aqui, e a gente faz um tuts-tuts aqui, e chama os jovens, e sai espalhando aí, cartaz pela igreja, e nós fazemos desse jeito igualzinho, vai ficar igualzinho lá. Irmãos, onde que mora a diferença? Se nós estamos tentando atraí-los, nós vamos atraí-los sendo iguais? É justamente a diferença que atrai pessoas para o nosso meio. Entenda, em nome de Jesus. Eu não estou ministrando, eu falei, apesar de ter falado contra isso, ministrando contra a ciência verdadeira, ela leva a Deus, revela um Criador, não é pregando contra a política, até mesmo porque o cristão é chamado a estar em todas as esferas.
esferas, eu estou pregando, irmãos, afirmando que como cristãos, nós somos diferentes do mundo mesmo. Nós não negociamos a verdade e nós só faremos a diferença se nós refletirmos aquilo que nós fomos chamados para refletir, que é a imagem do nosso Senhor. Seria tão mais interessante se na igreja aqui tivesse aquele negócio que é igual lá onde que eu fui, lá na boate. Aí deixou de ser diferente, passou a ser igual ao mundo, e nós não somos. Se nós não salgarmos, se nós não iluminarmos, nós seremos lançados fora, porque nós já perdemos o propósito para o qual nós fomos criados. Nós viramos inúteis, algemas quebradas que não servem para mais nada. Permita-me concluir, meus irmãos. É doloroso demais ver crentes que perderam a salinidade, que perderam o seu brilho. Dói, irmãos, de ver pessoas tentando conformar o evangelho ao mundo para que ele se torne mais palatável. Nós não fomos chamados para isso. Spurgeon diz, irmãos, tem uma frase maravilhosa, ele diz que nós não somos o caramelo da terra, nós somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Olha que frase. Porque é a verdade. Para o mundo, irmãos, não se espera que nós sejamos inteiramente agradáveis, mas sim que a gente tenha uma qualidade tal que cause constrangimento nos outros. As pessoas precisam olhar para nós, irmãos, e sentirem-se constrangidas por causa dos seus pecados. E não apoiadas, incentivadas na vida que levem. Que eles experimentem um remorso, se inflamem de ressentimento quando estão perto de nós. Não se espera, irmãos, de nós que deixemos as pessoas pecarem confortavelmente. Você precisa deixar que a sua luz, que o sal ao qual você não deixa, que o ambiente ao qual você trabalha, por exemplo, venha apodrecer. Você está ali para ser a diferença. Você está ali para salgar, você está ali para iluminar o seu contexto familiar. Mas, irmãos, que doloroso é quando eu e você, nós estamos em ambiente, irmãos, e se a gente não tivesse, estando ou não estando, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Todo mundo fala as mesmas besteiras de sempre, porque não tem respeito, porque você não dá respeito. Você nunca exigiu respeito. Você nunca teve uma postura ao qual as outras pessoas olham e têm constrangimento de falar determinadas coisas na sua presença. Que duro é, irmãos, quando nós estamos num lugar e as trevas é tudo treva. É tudo treva. Por quê? Porque a luz em nós não brilha dentro daqueles ambientes. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados, irmãos, para onde estivermos, a luz do Senhor brilhar através das nossas obras. Irmãos, o desejo, né? O desejo não é daquele pregador, um pregador que foi constrangedor de ouvir, irmãos, um cantor cristão. Eu disse certo tempo atrás, ele gravou um vídeo dizendo que os cristãos tinham que ser mais abertos, assim como ele era, porque isso abriu portas para ele. Ele estava recebendo aplausos de famosos, cantando em programas seculares, feliz da vida, porque o mundo dizia para ele que ele era um crente diferente. E realmente, irmãos, um crente diferente. Pois eu rogo que em nome de Jesus, eu e você, nós sejamos crentes raízes, e não crentes diferentes. Crentes raízes, crentes que quando chegam numa roda, os ímpios se sintam constrangidos no que falam, porque chegamos iluminando. Crentes, irmãos, que são procurados pelos que não conhecem ao Senhor, para ouvirem sobre o Cristo que salva. Crentes que realizam boas obras para que Deus seja glorificado. Um crente diferente, irmãos, é um crente quebrado, é um crente que não faz diferença, é um crente que perdeu o seu propósito, é um crente que se tornou inútil. E será essa a sua realidade? Dá uma olhada para dentro de você. Dá uma olhada e diz assim: eu tenho feito a diferença na roda dos meus amigos? Ou eles são o mesmo, na minha presença, ou longe de mim, eles permanecem o mesmo? Eu tenho feito a diferença no meu grupo do trabalho, no meu grupo da faculdade, onde quer que eu esteja? As pessoas têm visto algo diferente em mim? Elas têm ficado constrangidas? Ou a pessoa tem tanta liberdade que fala qualquer besteira com você, porque você nunca repreende, porque você nunca fala nada, porque talvez nem sabem que você é cristão. O sal que não salga, a luz que não ilumina, a algema que não prende, cristãos inúteis. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.
Entenda, você é diferente. E glória a Deus por isso. A nossa visão de mundo é diferente, o nosso reino é diferente. Para que você quer tentar ser igual fulano de tal que é popular? Para que você vai seguir os ensinamentos do mestre ciclano que não conhece o Senhor, não conhece a sua palavra? Em nome de Jesus, seja onde estiver, seja sal, seja luz para iluminar, para lançar fora as trevas, pelo simples fato de você estar presente, porque Jesus te chamou para ser a diferença. Nosso Senhor, irmãos, nunca se preocupou com a sua popularidade. O que Ele chamou a mim e a você, irmãos, é para nós sermos fiéis e lidarmos com as consequências da nossa fidelidade. Feche os seus olhos e vai diante do Senhor agora nesse instante. E se pergunte ao Espírito Santo: Senhor, eu tenho salgado. Senhor, eu tenho salgado, eu tenho iluminado. Senhor, será que eu sou uma algema quebrada, inútil? Será que eu tenho sido assim, Senhor? Meu Deus, eu tenho feito a diferença na vida dos meus vizinhos. Eu tenho feito a diferença na vida dos meus colegas de trabalho, amigos de faculdade. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque esse é o chamado de Cristo Jesus, ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo.